Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, falando EBD de volta com as lições bíblicas, o caminho para o céu, evangelismo, CPAD, a lição de número 7. Nós queremos agradecer a Deus, porque neste dia também estamos gravando a última aula, a lição de número 13 das outras revistas, né? Porque estamos terminando o terceiro trimestre do ano de 2024. E com isto também agradecer a você que tem nos ajudado, tem nos acompanhado, tem assistido. Muito obrigado pela sua companhia, obrigado pela sua ajuda. E eu quero dizer que continuamos contando com a oração dos santos pela nossa vida, minha vida, a vida de minha família, e também pela vida deste canal, podemos dizer. Falando EBD, é um canal preocupado com a escola bíblica dominical, tá bem? E como eu disse, as lições bíblicas, o caminho para o céu, ela tem a visão primária da evangelização, quer dizer, para aqueles que ainda não se converteram, ou também para aqueles que estão iniciando o caminho do discipulado. Pode ajudar também. Porém, é uma aula que serve para todas as faixas etárias, vamos dizer assim, porque nos ajuda a estruturar a nossa vida de evangelização, como abordarmos, o que abordarmos, em determinados assuntos, o que falarmos em determinados assuntos. E hoje, como você vê, o tema é possível vencer os seus pecados, é a lição de número 7 desta revista. E interessante que nós, ao abordarmos alguém para evangelizar, quando nós chegamos em alguém para evangelizar, é necessário que nós tenhamos pelo menos um conhecimento panorâmico do material que nós vamos apresentar, seja um livreto, seja um folheto, pelo menos o assunto que se trata, aquilo que nós estamos distribuindo, aquilo que nós estamos transmitindo, nós tenhamos conhecimento, pelo menos um básico, daquilo que nós estamos tratando. É difícil quando a pessoa que está sendo evangelizada ou discipulada e ela chega no seu professor, na pessoa que está responsável do seu aprendizado, e a pessoa não tem o que falar, não tem, por falta de conhecimento, é difícil. Isso compromete também até a credibilidade da pessoa, no caso, o não convertido ou o novo convertido, dela crer realmente na palavra. Ela vai dizer, olha, se aquele que está falando comigo de determinado assunto, ele não sabe do que está falando, como eu vou estruturar a minha vida espiritual baseando nas coisas que ele ou que ela fala. Então, meu querido irmão, meu querido professor, meu querido superintendente, quando formos tratar sobre um assunto, temos pelo menos um básico daquilo que nós vamos falar no momento, né? Se é evangelização, geralmente trabalhamos, nós pentecostais, trabalhamos com folhetos. Se é um discipulado, nós trabalhamos com revistas. Então nós precisamos ter pessoas comprometidas neste sentido, no sentido de saberem do que estão falando e o que vão falar. Nós precisamos de pessoas com pelo menos, não estou dizendo que você precisa ser um doutor, que você precisa ser um mestre, ninguém está falando isso, mas pelo menos se interessar em se inteirar no assunto que vai ser tratado. Tá bem? Para que numa questão ou outra, numa pergunta, numa indagação ou outra, você não seja, como diz o ditado aí fora, pego de calças curtas, né? E a lição de hoje ela é interessante porque uma das coisas que nós mais ouvimos, uma das frases que nós mais ouvimos ao abordarmos alguém, ou discipularmos alguém, ou tratarmos como um novo convertido é esta: mas eu não vou conseguir, eu não consigo. Deixa primeiro eu fazer tal coisa e depois talvez eu me interesse pelo assunto. Então a maioria das vezes que nós abordamos, as pessoas que nós falamos de Cristo,
as pessoas, nós ouvimos estas frases e nós precisamos estar conscientes e sermos convincentes numa maneira de ver quanto à possibilidade da pessoa conseguir sair daquilo que a enreda, daquilo que a prende. Aqui no caso nós vemos que a lição trata dos pecados, né? E nós ouvimos em muitas pregações as pessoas dizendo, né, que são muitas as enfermidades fatais que assolam o ser humano, mas, contudo, porém, há uma enfermidade que mata mais do que as maiores enfermidades e pandemias e essa doença chamada de pecado. Porém, para muitas destas enfermidades, nós ainda, infelizmente, o ser humano ainda não tem solução. Não tem solução. Para as doenças mais graves, as mais letais, o ser humano não tem. Mas, para esta enfermidade em si, como muitos gostam de dizer nos púlpitos, que o pecado mata mais do que, sei lá, o câncer mata mais do que outras enfermidades, que também não vou citar todas, mas veja bem, aqui no caso é possível, veja que o escritor, ao nos narrar esta lição, ele garante, quando nós usamos aqui é possível, ser possível, é porque existem meios, fórmulas que nós podemos utilizar para quê? Para que esta adversidade, para que este problema, ele não nos assole de uma maneira que venha a nos matar. Obviamente, nós sabemos que o salário do pecado ele é a morte. É a morte. Romanos capítulo 6, versículo 23, a Bíblia é muito clara, o apóstolo São Paulo, ele nos diz no livro máximo, vamos dizer assim, na carta máxima sobre soteriologia, que é a carta escrita aos Romanos. Se você ler o capítulo 3, o versículo 23, o capítulo 6, o versículo 23, você vai constatar, e nós veremos aqui no decorrer, que a consequência final do pecado é a morte. Aí você pode me dizer, mas todos morrerão, tanto os incrédulos, quanto os ateus, quanto os cristãos, quanto isto, todos vão morrer, certo? Porém, a Bíblia não está falando desta primeira morte. É óbvio que tanto os justificados e os não justificados hão de morrer, a não ser que os justificados que participarem do arrebatamento da igreja, obviamente. Porém, quando a Bíblia fala desta morte, ela está falando da segunda morte. Qual é a segunda morte? Como eu já disse em outras aulas, a segunda morte é a separação final do homem de Deus. Com Deus, Deus estará no céu, a sua morada, desde o início, vamos dizer assim, na eternidade, para onde vão os santos, os salvos, e aquele que vai participar da segunda morte, a separação será no lago que arde com enxofre e com fogo. Então veja, esta é a segunda morte. A primeira morte é a separação da alma e do corpo. A segunda morte separa eternamente o homem, né, de Deus, vamos dizer assim, o psique, o ser pensante, aquele que se apresentará diante de Deus, que nós chamamos de alma. Esta alma será lançada nas trevas exteriores. E esta é a separação onde o homem só vai haver choro e evangelho de Deus. Eu coloquei aqui, e há uma parte interessante, então vamos entrar na lição para não nos delongarmos demais. Vejam bem, o tema é muito claro, é possível vencer os seus pecados. Então a primeira boa notícia, a notícia animadora que pode nos motivar, é que aquilo que também nos separa de Deus, que chama o pecado, não somente o seu salário é a morte, mas também a separação, separa o homem de Deus do pecado, é possível vencer. Todas as suas, nós vamos ver aqui, né, na lição, no decorrer da lição. E nós vamos tentando, para não tomarmos muito tempo, não gastarmos muito tempo, transmitir a você a mensagem mais clara possível para que você entenda que é possível tirar este peso dos seus ombros, quer dizer, tudo aquilo que nos entristece, que alguns até têm, nós vamos ver no decorrer da lição,
que causa medo, que nos causa constrangimentos, dores, e alguns até entram em determinadas áreas até da saúde, justamente por causa deste problema. E nós vemos que é possível. Segundo o escritor, é possível, tem a possibilidade, você consegue. Se você seguir um padrão, se eu e você seguirmos um padrão, nós podemos derrubar este inimigo chamado pecado nas nossas vidas. Eu coloquei aqui no destaque, e também está na lição, que há recurso humano, que não há recurso humano para nos livrar do pecado. Ponto e vírgula, temos que aceitar o plano de Deus para expiar. Então, a segunda boa notícia que tem aqui, não há recursos humanos para nos livrar do pecado. E uma das coisas que o homem mais faz é tentar criar meios de expiação do seu pecado, substituir a forma correta. Porque quando nós falamos da forma correta da expiação do pecado, nós falamos de renúncia, de entrega, quando nós nos entregamos a Cristo, e também nós renunciamos ao velho homem. E, geralmente a renúncia, ela causa um determinado contragosto no ser humano. Por quê? Porque 99% vai ter que deixar as coisas que ele faz no mundo, e ele gosta de fazê-las. Então, o que prende o homem ao pecado é o gosto pelo pecado, as coisas que fazem com que nós pecamos, com que nós transgredimos, com que nós erramos. Nós vamos ver algumas particularidades da lição aqui. Então, quando nós falamos, então o homem ele vai fazer o quê? Ele vai tentar criar recursos. Lógico, se é o homem, só podem ser recursos humanos. Porém, esses recursos não podem, essas maneiras, estas fórmulas que o homem tenta expiar o seu pecado, a sua transgressão, e voltar a ter paz com Deus, como está escrito no capítulo 5 de Romanos, no versículo de número 1, nós vemos que eles não têm eficácia, não são eficazes, eles não conseguem aquilo que promete. O homem tenta de várias formas, seja através de flagelos, de acender isto, de apagar aquilo, de construir isso, de construir aquilo, de doar isto, de doar aquilo. Quer dizer, tudo isso são formas humanas, recursos humanos, que são criados para quê? Para que a paz que o pecado ele fez com que perdesse entre o homem e Deus seja restaurada. E nós vemos que, segundo a lição, não há recursos humanos, não há nenhum tipo de recurso humano para nos livrar do pecado. Temos que aceitar o plano de Deus para expiá-lo. Quer dizer, quando nós falamos de expiação com X, nós estamos falando do quê? De cobrir. Quando fala assim, expiar o pecado, a ideia é de cobrir aquilo que causa, vamos dizer assim, um determinado desgosto em Deus quando ele vê. Então a palavra expiação tem a ver com cobertura, com esconder, com cobrir. Então é uma coisa interessante. Assim como nós veremos outros termos que são usados através do plano salvador de Deus em Cristo Jesus, para que nós tenhamos sucesso para vencer os nossos pecados. Então a primeira coisa que eu aprendo é que, humanamente falando, eu não posso fazer nada, não tenho o que eu possa fazer para que os meus pecados sejam perdoados. Porém, Deus, no plano salvífico, no seu plano de salvação, ele já traçou, ele colocou neste entremeio a solução para o pecado. A solução para o pecado. Então, não há nada que o homem possa fazer. Não existe, por melhor que ele seja, por mais bondade que ele tenha no seu coração, por mais justo, como nós podemos dizer, humanamente falando, por mais justo que ele seja, as nossas justiças, elas não podem fazer nada por nós. Precisamos ser justificados. Novamente, eu vou repetir, Romanos capítulo 5, versículo 1, nós precisamos ser justificados em Cristo Jesus. Cristo justifica o mais vil pecador. Então, a ideia aqui que nós temos é que não há um recurso humano, não há nada que o homem possa fazer para expiar, para apagar as suas transgressões, os seus pecados. Então, a primeira pergunta que nós temos aqui, estudando a palavra, descobrindo a verdade, a pergunta é, eu transcrevi aqui, e
A primeira é isto. O que é pecado? Muitas vezes nós achamos que pecado é somente matar, roubar, fumar, beber, né? Existem até algumas religiões que têm em mente que e tem também no seu rol de ensino que pecado é uma lista muito curta, é muito curta, mas quando nós olhamos também para o capítulo 5 da carta que Paulo escreve aos Gálatas, nós vamos ver que em 2 ou 3 versículos do capítulo 5, esta lista ela é muito grande. E se nós tratarmos cada termo que Paulo coloca ali, se eu não me engano, 5,19 até o versículo de número 20, são termos que, ao abrangê-los completamente, nós vamos ver que aí esta lista ela é interminável. Mas para muitos de nós achamos que somente algumas coisas que fogem ao padrão que nós criamos de santificação, de pureza, de justificação humana, pecar é só aquelas coisas mais grosseiras, uma lista aí com 5, 6 transgressões que nós colocamos. Mas a primeira pergunta é esta: o que é o pecado? E nós temos esta ideia, a primeira ideia que nós temos que pecado é o quê? Errar o alvo. O que seria isso? Ora, qual é o objetivo? Qual é o nosso alvo? Não é agradar a Deus? Então, tudo aquilo que nós fazemos que não acerta, que não atinge este alvo, esse objetivo, que nós erramos, é pecado. Ora, veja bem que Tiago, no capítulo 4, versículo 17, ele diz assim: ora, se nós sabemos fazer o bem e não fazemos, cometemos pecado. Então, vejam bem, erramos o alvo ao sabermos fazer o bem e não fazemos. Então, pecamos. Pecado, então, a primeira ideia que nós temos é errar o alvo, quer dizer, é não atingir o objetivo. E qual é o meu objetivo a partir do momento em que isto me preocupa? É satisfazer aquele que isto aqui incomoda. Quem é incomodado pelo pecado? Deus. Quem é incomodado pelo pecado? O Espírito Santo de Deus. Quem é incomodado pelo pecado? Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor das nossas vidas. Então, a primeira que nós temos na lição aqui é errar o alvo. Veja, e nós sabemos que não há meio termo. Tá bem? Aqui é como se fossem exatos, fosse matemática. Num determinado tempo, para agradar a gregos e troianos, foi criado um símbolo de meio certo. Mas não existe meio certo em exatas. Por isso chama exatas. Ou você acertou, ou você errou. Peraí. Na matemática. Vamos traduzir. É na matemática. Aí alguém, um dia bonzinho, foi lá e criou o tal de meio certo. Mas não existe meio certo. Ora, a partir do momento em que eu erro qualquer coisa, não tem como eu dar um meio certo. Não pode estar meio certo. Então, quando eu erro o alvo, eu no meio, eu agradei ao pecado e a Deus. Não fiquei no meio termo, de maneira alguma. Então, eu preciso me preocupar com isso. E a primeira definição que eu tenho de pecado é errar o alvo. Errar quer dizer errou, não tem. Mas olha, eu errei no símbolo, no sinal. Se você errar no sinal, você erra tudo. Ora, se ao invés de você somar, você diminuir, você vai errar, o resultado final será errado. Então não existe, não existe. Você pode fazer toda, vamos dizer assim, montar a continha toda, mas se o resultado estiver errado, não existe meio certo, está errado. Pecado, então, primeiro que nós temos, o segundo termo que tem, o que é pecado, é transgredir. O que é transgredir? Vamos dar uma olhada aqui na lição. Todo pecado é contra Deus, é uma transgressão ou rebelião contra as leis divinas. Então, é uma rebelião, uma transgressão, quando eu transgrido, quando eu deixo de fazer como é para ser feito, eu estou errando, eu estou transgredindo. Quando a lei diz não roube e eu roubo, eu estou transgredindo a lei. Obviamente, eu errei o alvo e
como nós vimos aqui, o escritor que disse que todo pecado é contra Deus. Não existe pecado que não seja contra Deus. Eu fiz isso aqui, mas não tem nada a ver com Deus. Ora, tem sim, porque diz que todo pecado é contra Deus. Então, o segundo termo que eu tenho aqui é transgredir alguma lei. Depois, desobedecer. O que é pecado? É desobedecer a Deus. Obviamente, todo cristão que se preze, ele tem um compêndio, seja qual for a editora, seja qual for a versão, seja qual for a tradução. Agora eu posso falar de duas traduções, nós temos João Ferreira de Almeida e temos também a outra tradução contendo 73 livros, que é usado pelos cristãos católicos. Então vejam bem, nós precisamos tomar cuidado com isso aqui, porque a partir do momento que nós estamos desobedecendo a Deus, nós estamos pecando. Então o que é pecado? Aqui nós temos a desobediência, tá bem? E ela é comparada no Antigo Testamento à feitiçaria. Olha que coisa, porque a desobediência ela é comparada à feitiçaria. Olha que coisa interessante. Então nós precisamos tomar cuidado que muitas vezes nós pensamos de forma não realista quanto aos termos, quanto àquilo que nós estamos pensando. Então o que é pecado também? É contrair uma dívida. E essa dívida é contra quem? Ora, se eu pequei contra Deus, a dívida vai ser com quem? Com Deus. Eu estarei em dívida, em débito com Deus. Eu estarei em dívida com Deus a partir do momento que eu peco. Então o que é pecado? É errar o alvo, é transgredir as leis, é desobedecer. E por último nós temos contrariar ou contrair uma dívida, A partir do momento em que nós pecamos, e esta lista ela só aumenta. Por quê? Porque todos os dias, vamos dizer assim, nós pecamos. E essa dívida ela vai aumentando. Mas veja que ela está com um asterisco aqui. Ela tem um asterisco aqui, porque nós usaremos outro termo. E dentro desta ideia, eu quero concluir com esta ideia. Então veja bem, primeiro tópico, o que é pecar? É errar o alvo. É transgredir a lei, a vontade de Deus. É desobedecer a Deus. E nós sabemos que toda desobediência, ela também causa o quê? A reação à desobediência é uma punição, seja ela leve, branda, seja ela um pouco mais dura, seja curta, seja longo prazo, essa cobrança da nossa desobediência. Então nós precisamos tomar cuidado. Tá bem? E depois nós temos aqui contrariar uma dívida. Isso aqui é interessante por quê? Porque tudo isso vai ficando diante, vai criando uma lista. Vamos dizer, lembra antigamente quando nós éramos crianças, talvez você não, mas nós quando éramos crianças, nós nos lembramos que os nossos pais, quando iam nas mercearias, alguns conhecidos, ou quando moramos por muito tempo num determinado lugar, o proprietário fazia uma caderneta, e naquela caderneta todo o item que era pego, que era comprado, não era pago na hora, por isso ia para a caderneta, mas no final do mês somava-se aquela dívida e se acertava a conta, Mas existiam meses que talvez aquela lista seria curta, mas outros meses talvez aquela lista ficaria 1, 2 vezes maior. Mas o importante é que ela não parava de crescer. E se você não pagasse, o dono do comércio abriria outra folha para o próximo mês e começaria tudo, quer dizer, esta lista não parava. Mas vai chegar um tempo em que o dono do comércio vai dizer, meu amigo, eu não trabalho com esporte, eu preciso receber, então a partir de hoje eu não te vendo mais enquanto você estiver me devendo. Quite uma parte, pague uma parte da sua dívida e nós continuaremos vendendo para você. Era a ideia mais ou menos daquilo. E contrair essa dívida, veja, enquanto não há um pagamento, mas nos lembrando que não existe um recurso humano que possa nos livrar desta dívida, desta dívida que se torna muito longa, nós temos que fazer o quê? Nós vamos ter que procurar qual é o meio estabelecido pelo dono do lugar, pelo dono da situação, qual foi o meio que ele estabeleceu para que eu pudesse quitar a dívida. Então eu vejo que nessa dívida aqui eu não posso pagar com recursos humanos.
Tá bom? Existem lugares que você vai e não aceita cartão de crédito, ou só cartão de débito, ou só Pix, ou isto, ou aquilo, não aceita cheque, não aceita isso, não aceita aquilo, não aceita de terceiros. Ora, é o comércio quem faz, não é o devedor quem faz as normas, quem cria as normas. Quem cria as normas é aquele com quem eu contraí a dívida. É ele quem vai determinar como eu vou pagar ou não. Então nós precisamos tomar cuidado. Lembre-se disso também no que é pecado, na questão de contrair uma dívida, é que eu tenho que quitar esta dívida, saldar esta dívida conforme as opções que o dono do comércio me dá. No caso, a pessoa com quem eu contraí a dívida. Preste atenção nisso. 2. O segundo ponto da lição está escrito aqui, sobre a origem do pecado, onde o pecado se inicia, onde ele nasce. E nós temos duas partes, tá bem? A origem e quando ele surge no meio de nós. Então, quem é? Onde originou-se o pecado? Onde se origina, onde começa a transgressão, onde nós vemos o primeiro pecado, a primeira desobediência, a primeira rebelião. Nós vemos na pessoa, nós vamos dizer assim, num ser criado por Deus perfeito, porém ele deixou que determinadas coisas subisse, vamos dizer assim, talvez a sua perfeição, talvez a sua beleza, talvez a sua posição, fez com que ele quisesse colocar o seu trono acima de Deus. Então, o pecado ele tem origem aonde? Em Satanás. Enquanto toda forma de santificação ela parte de Deus, o pecado parte de Satanás. Ele é chamado de o pai da mentira, o príncipe deste mundo, aquele que cega as nações, aquele que corrompe, o opositor. A palavra Satã quer dizer opositor, quer dizer contrário. Né? Lá na frente no Apocalipse ele vai ser chamado, não ele propriamente dito, mas um dos seus súditos será chamado de anticristo. O anti quer dizer contra, oposição, contrário, aquele que não joga, vamos dizer assim, não joga no mesmo time. Então a origem do pecado está em quem? Está em Satanás. Nós sabemos da rebelião no céu, nós sabemos de um terço da criação angelical que ele arrasta junto com ele, e nós então vemos que o princípio, o início do pecado, o pecado ele é tão nocivo porque ele está ligado à pessoa de Satanás, de Satã. E como acontece? O segundo ponto que nós temos da origem do pecado, então nós temos aqui a origem do pecado em si. Agora, no mundo, como ele entra? Veja que ele entra novamente no mundo através da desobediência de quem? De Adão e Eva. Tá bem? Não, Adão e Eva. Não dá para ficar escolhendo quem é e quem não é. Quem fez e quem não fez. Foram os dois. Porém, eles foram o quê? Induzidos, instilados por Satanás. Eles foram enganados, vamos dizer assim, e eles desobedeceram a Deus. Uma ordem muito simples, que eles poderiam comer e participar de todas as árvores do jardim, somente de duas que não, do bem e do mal, e a árvore do conhecimento do bem e do mal e da vida eterna. E eles, infelizmente, foram ludibriados pelo originador do pecado, e gerou em seus corações dúvida. Eles duvidaram de Deus. Não é bem assim. O que Deus disse para você? Se nós comermos, nós vamos morrer. Não, vocês não vão morrer, vocês vão ser igual a Ele. Ele não quer que vocês sejam igual a Ele. Veja, ele gera dúvida, ele coloca Deus como um mentiroso, ele vai entrando na vida da pessoa, ele vai criando um sistema na mente da pessoa, ele vai entrando, como o povo diz aí fora, entrando na mente da pessoa e faz com que ela cometa essas desobediências contra Deus. Ela faz errar o alvo, faz transgredir contra Deus, faz desobedecer, e a dívida vai aumentando. Então veja que o primeiro casal, como que ele entra no mundo? A entrada no mundo é através de Satanás instilando, provocando o primeiro casal, trazendo mentiras ao primeiro casal. Então a origem do pecado, na sua essência, nós vemos que é a pessoa que é em Satanás. A sua origem no mundo é através do que? Nós vemos da desobediência do primeiro casal.
nós vemos então que a desobediência é algo extremamente nocivo. Também, qual é o pai, qual é a mãe que se agrada de um filho desobediente, de uma filha desobediente? Ninguém. Assim também o professor, qual é o professor que se sente contente com um aluno, com uma aluna desobediente? Ninguém fica confortável com o desobediente. E assim também, infelizmente, os nossos primeiros pais pecaram desobedecendo a Deus e acabaram sendo expulsos do Éden, do paraíso, do lugar em que eles foram, que foi criado para eles, mas infelizmente eles deram ouvido. E muitas vezes nós fazemos isso, né? Nós deixamos que o originador do pecado, ele entre no nosso mundo, aqui na nossa vida, na nossa família, no nosso local de trabalho, na igreja onde nós congregamos. Nós precisamos tomar cuidado para não dar lugar ao pecado. Para não dar lugar ao pecado. 3, as consequências do pecado. Nós sabemos que todas as nossas ações, elas causam reações. É uma lei da física. Elas causam reações. Assim também é o pecado. Todo pecado, excetuando a blasfêmia contra o Espírito Santo, tem perdão. A Bíblia, o próprio Senhor Jesus Cristo diz, você pode até pecar. Todo pecado tem perdão, a não ser o pecado contra o Espírito Santo. Mas veja outra coisa, todo pecado tem perdão, mas todo pecado tem a sua consequência. O que são a consequência? É aquilo que advém da minha atitude. Ora, se eu planto, vamos lá, consequência de eu plantar uma boa semente. Qual é a consequência? Uma boa colheita. Se eu passar períodos estudando a matéria em que eu terei uma prova, o que será consequente de todo o meu esforço no estudo? Obviamente, uma boa nota. Agora veja bem, quando eu passo a trabalhar com o lado errado, com as coisas erradas, as consequências serão funestas, desastrosas, como um ditado no mundo que diz que quem planta vento, ele só pode colher tempestade. Então eu tenho que tomar cuidado e me lembrar que apesar de ser possível vencer o pecado, se eu peco deliberadamente, se eu faço porque eu quero, se eu faço porque eu gosto daquilo, o que acontece? Virão as consequências. Virão as consequências. E quando nós olhamos na Bíblia, nós vemos que existem muitos casos, que homens e mulheres e jovens tiveram que colher frutos amargos de seus pecados, as consequências amargas. Então vamos lá, a primeira consequência que nós vemos é uma interrupção da minha ligação com Deus. Eu sou desligado, interrompe esta ligação. Se eu não me engano, Isaías diz, porém os vossos pecados e as vossas transgressões fazem separação, interrompe entre vós e o vosso Deus. Então, a coisa interessante, a primeira consequência que nós temos aqui é esta interrupção. Agora, imagina o homem desligado de Deus, o homem afastado de Deus. Deus ouve a minha oração, Deus ouve a minha voz. Porém, há uma interrupção, veja, no meio desta comunicação. Na comunicação, nós chamamos de ruídos. São coisas que atrapalham o emissor de alcançar sucesso em transmitir. Então, quando eu peco, uma das consequências é uma interrupção. Ele diz aqui que é a interrupção, interrompe a comunhão entre o homem e Deus. Então, há um desligamento desta comunhão. Veja que quando o primeiro casal peca, quando na virada do dia, Deus todos os dias chamava o casal Adão e Eva, e ele tinha ali uma conversa, ele estava todos os dias, mas no pecado houve uma interrupção. Veja que agora, por causa do pecado, por causa da desobediência, o que acontece? A conversa é diferente. Porque quando ouvem a voz de Deus, ao invés de se alegrarem e correrem para ele, eles simplesmente se escondem. E Deus sabia onde Adão estava. Mas ele pergunta mesmo assim, onde você está? Aí eu ouvi a tua voz e me escondi. Se escondeu por quê, Adão? Você não lembra de mim? Não lembra das nossas conversas todos os dias? Porque eu estava nu. Mas quem te falou que... Veja que Deus ele vai levando a pessoa.
ele vai conduzindo a pessoa, ele não força a pessoa, ele não grita com a pessoa, ele simplesmente vai fazendo com que ela reconheça a sua transgressão, que fez o quê? Que interrompeu a comunhão entre Deus e o homem. Adão, até aquele dia, era feliz todas as vezes que ele ouvia a voz. É como uma criança aguardando o pai. Nós vemos aí muitas, nas redes sociais, muitos vídeos, né, de filhos e filhas que correm quando o pai chega, seja num caminhão, seja chegando em casa no carro, chegando do trabalho ou chegando de uma viagem, alguns soldados retornando para casa, graças a Deus, após a participação num combate bélico. Que alegria, a gente se emociona, mas quando a nossa comunhão está interrompida, quando ouvimos a voz do nosso Pai, o que nós fazemos? Nós nos escondemos. Então a primeira consequência é a interrupção da comunhão, já não há mais aquela alegria, aquele contato, aquela satisfação de estarmos próximos um do outro. Segundo, destitui. Algumas versões em Romanos 3:23 diz carecem, precisam da glória de Deus. Destituir aqui é você ser exonerado, vamos usar termos assim, né? Na vida pública, a exoneração é você ser simplesmente desligado, é você ser destituído. Sabe, a ideia de ser destituído de um cargo, exonerado, desligado, é a mesma ideia, Por isso que Paulo diz em 3:23 para os romanos, ele diz assim, todos pecaram e destituídos ou carecem da glória de Deus. Então a segunda consequência é essa destituição. Por isso que existem hinos que cantam, músicas que cantam, restitui. Restitui é o contrário de destituir. Destituir é ficar sem, é perder. Restituir é ter de volta o que foi perdido. O que foi perdido. Então vejam bem, a terceira consequência que nós temos do pecado, culpa. O sentimento de culpa, esse sentimento é avassalador, ele é destruidor, ele fez com que Adão corresse e se escondesse do ser mais da bondade, do amor. Deus é amor, ele se escondeu do amor. Por quê? Por causa do sentimento de culpa. Este fardo é pesadíssimo. É aqui que Jesus Cristo, em Mateus, no capítulo de número 11, se eu não me engano, os versículos de 28 a 30, ele vai dizer o quê? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Veja, sobrecarregados por qual peso? Porque nós não vemos, mas sentimos o peso, a culpa pelo pecado. Troque o seu fardo comigo, Jesus convida. O meu fardo é leve, o meu jugo é suave, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. Olha que coisa interessante. Mas uma das consequências do pecado é a culpa. E esta culpa, este peso, este fardo faz com que nós vamos definhando em qualquer área das nossas vidas. Em qualquer área. Veja, de um familiar que comete uma transgressão, né? E o que ele faz? Dentro de casa ele começa a mudar o seu jeito, a forma de falar, o tom de voz, ou às vezes não fala, ou às vezes simplesmente desaparece, não está nas reuniões familiares. Por quê? Por causa da culpa. Alguns ainda sentem, tem alguns que nem isso nós conseguimos sentir. O funcionário de uma empresa, ele começa a ficar diferente, até que o responsável vai dizer, e aí, fulano, aconteceu alguma coisa? Não é problema, conta para mim. Mas o que acontece? É a culpa. É a culpa. A culpa é uma das consequências, é mais uma das consequências do pecado. E muitas vezes nós não sabemos o que é, por não sabermos também que o pecado traz tudo isso para a minha vida. E existem pessoas que procuram, não estou dizendo para não fazer isto, não. Ninguém está falando que médicos e remédios, eu faço uso constantemente, contínuo de remédios. Só para pressão eu tomo 180 comprimidos por mês, 180 comprimidos por mês, são 6 por dia. Eu não estou dizendo isso, mas existem enfermidades, existem problemas na vida da gente que nada mais é do que o fardo da culpa
pesando sobre os nossos ombros e afetando a nossa psique, afetando a nossa alma, afetando o nosso homem interior, e isso vai causando problemas. Veja que, sei lá, quando o pai de família ele comete aí um deslize, ele vai mudar com todo mundo, ele vai mudar com a esposa, vai mudar com os filhos, a esposa da mesma maneira, o filho da mesma maneira, ele vai mudar com o pai, vai mudar com a mãe. Por quê? Por causa da culpa do pecado, por causa da culpa da sua transgressão, né, da sua indiscrição. Então nós precisamos tomar cuidado. E por último, nós vemos aqui que o pecado perturba a pessoa. Veja, a partir do momento em que ele tem essa perturbação, não só no psique, mas também no seu corpo físico, ele vai fazer o quê? Ele vai perturbar a outros, ele vai viver uma vida conturbada, perturbada, ele não tem sossego, ele não tem paz, não tem paz. E você, por último, o que o pecado faz? Mata. Eu já expliquei isso no início. Então, veja bem as consequências do pecado. A primeira consequência que nós temos é a interrupção da comunhão. Depois, nós vemos aqui a destituição do ser humano de privilégios que Deus deu a nós com relação a Ele, a nossa comunhão com Ele. Depois, nós temos aqui o fardo da culpa, nós temos a perturbação e, por último, nós temos a morte, se partirmos desta vida. Mas veja, nós vamos chegar no tema da lição, que é possível vencer os seus pecados. É possível você vencer tudo isso que nós estamos vendo aqui. Como? Agora nós temos o quarto tópico, que é como vencer o pecado. Ora, se eu não tenho recursos humanos para me livrar do pecado, obviamente que o único recurso que me resta, qual é? O divino, o celestial, o provido, a provisão de Deus, aquilo que Deus proveu. E que Abraão citou para o seu filho Isaque, Deus proverá um cordeiro para si. Então Deus proverá também, né? A ideia ali é que Deus proveria o sacrifício para aquele momento. Para qual momento? Para o momento do pecado. Então nós vemos aqui que temos como vencer o pecado. Temos como vencer o pecado. E só tem uma forma de nós vencermos o pecado e todas as suas consequências e todas as suas manifestações na nossa vida. Como não tem um recurso humano, qual é o recurso que Deus preparou? Ele nos deu o seu Filho unigênito. João Batista, no capítulo 1, versículo de número 29 do Evangelho que leva o seu nome, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isaque foi perguntando pelo caminho para Abraão: pai, onde está? Nós temos o cutelo, nós temos a lenha, mas onde está o cordeiro para o sacrifício? E Abraão foi o caminho todo até chegar ao pé do monte, até chegar lá em cima. Ele disse: um cordeiro para si, Deus proverá. Meu filho, Deus proverá. E ele ficou todo o tempo, e esse Deus proverá ecoou por longos anos, por milênios. Veja que Davi compra um terreno de Araúna para construir o templo. Ele não constrói, mas constrói, Salomão, seu filho, constrói. E milhares de cordeiros foram mortos ali, mas nenhum deles era a resposta para a pergunta de Isaque: onde está o cordeiro? Não era a resposta daquilo que Abraão disse: Deus proverá. E vieram muitos, e houve a destruição do templo. E depois dos 70 anos do cativeiro babilônico, é reconstruído, e mais cordeiros, mais animais são sacrificados. E nós entramos na era depois de Cristo, e nós vemos a reforma gigantesca que Herodes faz para agradar os judeus. Fica lindo, fica maravilhoso, tem a porta formosa, que ela brilhava, ela, ao nascente do sol, ela era virada para o nascente do sol, e quando o sol batia, aquela luz dourada resplandecia, e mais sacrifícios foram feitos. E nenhum deles adiantou, todos eles eram temporários, eram sacrifícios que deveriam ser repetidos todos os dias, até que João olha, não sei se para a banda esquerda, para a banda direita do Jordão, mas ele olha para um dos lados e diz: eis o Cordeiro de Deus. É como se ele estivesse dizendo para Abraão:
para Isaac, ele estava dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ora, este Cordeiro se chama Jesus Cristo de Nazaré. É o nosso Cordeiro pascal, é o nosso Cordeiro, é o sacrifício vicário, é o nosso Cordeiro substitutivo, é Ele quem tomou o nosso lugar. Então veja, se não há um recurso humano, o único recurso que existe para a minha e a sua salvação, para vencermos os pecados, o nosso pecado principal é aceitando Jesus Cristo como Salvador, é entendendo isto. Que não adianta o homem tentar criar meios, esconderijos para voltar a ter paz com Deus. Não, a única, aqui está, olha, é aceitando a Jesus Cristo como Salvador. Porque, veja, quando olhamos para Jesus Cristo, nós vemos que Ele é o quê? Ele é um presente de Deus para nós. Ele é o dom, Ele nos deu esta graça. Vivemos o tempo da graça. Ele nos deu esse charisma, Ele nos deu este presente. Deus nos deu o seu Filho unigênito, e o Filho unigênito deu a sua vida, derramou o seu sangue na cruz do Calvário para fazer expiação pelo meu e pelo seu pecado, pelos nossos pecados. Quando nós olhamos para Cristo, nós vemos que é um presente de Deus. Nós não poderíamos fazer nada, não tinha como fazer. E os sacrifícios que eram feitos todos os dias. Nós falamos sobre isso na lousa, quando falamos do sumo sacerdote, do nosso sacerdote eterno. Até o sumo sacerdote, mas Jesus Cristo não, Ele entra de uma vez por todas no Santo dos Santos e oferece o sacrifício. Agora não precisa mais matar cordeiro, é por isso que em 1 Pedro está escrito que nós fomos comprados não com prata nem com ouro, nem com sangue de bodes e de touros, mas pelo precioso sangue de Jesus Cristo. Veja, Ele é um presente segundo. Ele é a quitação. Lembra que eu falei aqui do problema? Agora tudo que é contra nós foi pago através de Jesus Cristo na cruz do Calvário, no seu sacrifício substitutivo. Tudo aquilo que era contra mim, Jesus Cristo crava na cruz do Calvário. Tinha uma lista interminável. Um certo reformador conta a história aqui. Um dia o diabo chegou na frente dele com uma lista enorme de pecados. E ele começou a ler aquela lista. E dado um determinado tempo, deve ter sido muito tempo, que se fosse a minha lista, demoraria dias. Aquele homem olha simplesmente e disse: tá certo, você não está errado, eu fiz tudo isso mesmo. Mas você esqueceu de colocar uma coisa nesta lista. Coloque aí o último item na sua lista. E o originador do pecado perguntou: o que é que eu escrevo? Ele diz: mas o seu sangue nos perdoa de todo o pecado. Ali está a vitória. A sua lista está completa, inimigo. Está certo, eu fiz tudo isso aí, mas você se esqueceu de escrever que o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. 1 João, capítulo 1, versículo de número 7. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Quer dizer, nós temos a quitação, o pagamento, a expiação, o perdão dos nossos pecados, a dívida que nós contraímos com Deus através do pecado, agora é paga pelo sangue de Jesus Cristo. Por isso eu quero repetir, não há um recurso humano para nos livrar do pecado. Só há um recurso, só há um meio, meu amigo, meu irmão em Cristo Jesus, minha irmã, minha amiga, só há um recurso que pode expiar o meu e o seu pecado. E ele se chama Jesus Cristo de Nazaré. Através do seu sangue derramado na cruz do Calvário, através da sua carne rasgada qual véu, como diz o hino. E nós precisamos nos lembrar. Veja, é possível vencer os seus pecados. É possível vencer este peso, esta culpa, este medo. É possível que ele saia da sua vida
Mas ele não vai sair espontaneamente, alguém vai tirá-lo. E quem é que vai tirar este peso? Quem é que vai substituir por um fardo leve e suave? É Jesus Cristo de Nazaré. A partir do momento em que eu aceito o seu sacrifício, eu aceito o presente de Deus, quando Ele me chama, quando me é oferecido, eu vou dizer assim: eu aceito Jesus Cristo como o meu suficiente Salvador e Senhor da minha vida. Suficiente. Sabe o que isto quer dizer? É que eu não preciso de mais nada, de mais ninguém na minha vida, para perdoar os meus pecados, para purificar a minha vida, para me conduzir ao caminho da salvação, e ao invés da consequência do pecado, que é a morte, eu terei a vida eterna em Cristo Jesus. 6:23 de Romanos. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus, o dom gratuito de Deus, o presente de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então é possível vencer os nossos pecados, os seus, os meus e de toda a humanidade, porque Jesus Cristo ofereceu-se como sacrifício para todos. Talvez muitos não aceitem, mas o seu sacrifício atinge a todos. E eu quero só repetir isso aqui. Não há recurso humano, não existe nada que o homem possa fazer para perdoar o meu e o seu pecado. Só existe um que pode perdoar pecados: Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Que Deus nos abençoe. Essa foi a lição de número 7 das lições bíblicas, o caminho para o céu, da CPAD, Evangelismo. Pense bem nisso. Você vai ter escrito, e no final eu vou deixar até um pouquinho aqui, antes de desligar esta câmera, só para esse celular, ou a câmera deste celular. É possível vencer os seus pecados entregando a sua vida a Jesus Cristo. Permita ao Senhor que você, neste momento, queira fazer isto. E se você quiser, faça uma oração de confissão, aí onde você está. E o Senhor vai perdoar os teus pecados. Se você confessar com a tua boca, Ele vai perdoar os teus pecados. Ele vai entrar na tua vida. Eu não estou falando aqui de bênçãos materiais. Isso são consequências de uma vida de fidelidade com Deus. Mas, acima de tudo, a sua alma será salva da condenação eterna que o pecado causa na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? E que Deus te abençoe. E que Deus te dê muitas oportunidades para que você possa recebê-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Amém? Que Deus nos abençoe.